Boa tarde, boa noite, bom dia, qualquer hora que você for ouvir esse testemunho. Eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Irmãos, eu venho aqui nessa tarde contar um testemunho, uma experiência que eu tive com Deus. Meu nome é Dulcineia, eu sou aqui de Colinas, do Tocantins. E essa experiência aconteceu comigo no ano passado. E eu nunca senti vontade de gravar para colocar no YouTube, não. Eu contei na minha igreja e só. Irmãos, na madrugada eu estava orando e logo após eu deitei para dormir. E quando eu dormi, veio o Senhor, o anjo do Senhor, e levou o meu espírito. O Senhor levou o meu espírito e me mostrou as coisas, o mundo, como irá ficar o mundo após o arrebatamento da igreja. Eu pude ver o mundo após o arrebatamento, fica muito feio. Ele fica cinzento, um cinza escuro. Tudo que eu via nesse mundo não tinha mais cor. Não era colorido, não tinha verde, não tinha esse céu lindo como a gente vê, nem o brilho do sol e nem o brilho da lua. Era muito feio. Tudo era cinza, tudo era cinzento. Até as pessoas ficavam sem cor. E aí, irmãos, eu era transportada de uma cidade para outra, de um estado para outro, em uma velocidade muito rápida, da qual eu não corria, eu simplesmente era transportada. E em cada lugar da qual eu era transportada, estava tudo do mesmo jeito, tudo da mesma forma. Estava um caos, esse mundo. Estava muitos acidentes acontecendo ao mesmo tempo. Acidente de carro, acidente de moto, acidente de aviões, de trens, de pessoas se atropelando, correndo, procurando pelos seus entes queridos, gritando, descabelando, porque não havia mais os seus entes queridos. Então as pessoas ficavam atropelando, correndo desesperado, procurando seus filhos, suas mães, irmãos, irmãs, esposo, esposa, mas não encontrava. E estava aquele rebuliço nas ruas, muito acidente, os postes caídos, os fios de energia dando de alta tensão, saindo fogos e fazendo aquele barulhão de alta tensão quando está pegando fogo. Era muito para todo lado. Os postes, as energias, os fios estavam caídos. E o meu coração ficava muito acelerado. E eu sem entender o que estava acontecendo. É como se eu não tivesse caído a ficha ainda. Eu via tudo aquilo, mas eu ainda não tinha percebido que havia acontecido o arrebatamento da igreja e por isso estava aquele caos aqui no mundo.
Então, de repente, veio um demônio muito grande, com aquelas azonas. Ele era negro e ele vinha, aquelas azonas batendo. Eu ouvi os barulhos das asas dele batendo. E ele veio como com as garras, como se fosse garras de águia. E, e garrou aqui no meu cangote, mas não foi bem na minha pele, na minha carne, foi na roupa que eu estava vestida. Ele garrou ali e subiu comigo, me levou, e eu ficava muito pequenininha na frente daquele terrível demônio. E foi me levando, e eu esperneando, gritando, pedindo ajuda, pedindo para ele me soltar. E, e aí ele dizia que ia me levar num lugar. E ele me levou em uma árvore muito alta, muito alta. Essa árvore não era verde, ela era toda cinzenta, muitas folhas, ela tinha muitos galhos, mas era cinza. E, e lá no topo daquela árvore muito alta tinha um ninho, como se fosse um ninho mais ou menos do tamanho de uma sala, de uma casa, uma sala grande. E estava lá cheio de demôniozinho pequeno, aqueles demônios mirins, muito feio. Eles tinham as bocas muito grandes, os olhos arregalados e garras. E eles faziam gestos de eh, que iam me matar, sei lá, que iam me torturar. Eles eram pequenos, muito pequenos, mas eram muito feios. E na hora que o demônio foi me soltar lá, era como se ele fosse o chefe daqueles pequenininhos. E na hora que ele foi me soltar lá, eu gritava, eu não queria, eu encolhia os meus pés e eu dizia: não, não, eu não quero ficar nesse lugar, me tira daqui. E aí eu comecei a clamar por Jesus: Jesus, Jesus, me acode, me socorre. Oh, meu Senhor. Aí foi que eu fui caindo a ficha e me lembrei de que havia acontecido o arrebatamento e eu tinha ficado. E aí eu comecei a sentir uma angústia muito grande dentro do meu coração, uma tristeza, uma dor, uma dor que eu nunca tinha sentido aquilo antes, uma angústia tão grande. Eu me lembrei que Jesus arrebatou a igreja e eu fiquei, e aquela dor era imensa no meu coração. Eu dizia: por que, Senhor, por quê? Por que tu me deixaste, Jesus? Aí eu gritando, e o demônio dizia assim, aquele grandão que me deixou ali, ele disse assim, ele dava uma gargalhada muito horrorosa e disse assim: agora não tem mais jeito, você ficou e agora você é minha. E tornava a gargalhar e eu me arrepiava, um arrepio ruim. Eu sentia medo, eu comecei a sentir tanto frio, 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 que eu me arrepiava demais. E aqueles demônios velhos ao redor de mim, naquele ninho, e eu clamava por Jesus. Jesus, tem misericórdia de mim. Jesus, me socorre. Senhor, e eu chorava tanto. E eu dizia: Senhor, por que tu me deixaste aqui? Por que, Senhor? E aí não tinha ninguém que viesse me socorrer. E eu estava naqueles gritos, naquela peleja, quando a minha voz saiu para fora, aquele eco da minha voz saiu para fora, e chegou até o meu esposo. Meu esposo acordou assustado e acendeu a lâmpada. Eu ouvia tudo, mas eu não via, porque os meus olhos não se abriram. Eu não me mexia,
eu não falava. Bom, eu estava falando com o meu espírito, mas a minha voz saiu para fora, porque na realidade, quando eu retornei, a minha voz não saía. Então, eu continuei, né, pedindo a ajuda de Jesus. E eu me tremendo toda, muito mal, muito mal. Uma dor muito grande. E aí eu dizia: o sangue de Jesus tem poder. Jesus, me ajuda, Senhor, me socorre. Aí aquela voz bradou dentro do meu coração e disse: filha, você não ficou. Eu estou apenas te mostrando como vai ficar esse mundo. Mostrando apenas um pouquinho para você. Como vai ficar este mundo após o arrebatamento da minha igreja. E aí eu chorava demais. E a minha voz aqui fora, meu esposo vendo eu chorando desesperadamente. E chorava, só soluçava muito forte. Aquele soluço muito forte que eu não conseguia me controlar. Então o Senhor fez com que meu esposo ouvisse e visse a situação que eu fiquei. E aí meu marido, apavorado, ligou para alguém para pedir ajuda, para me levar no hospital, mas o Senhor não permitiu ninguém atender. O Senhor queria me mostrar muito mais, mas meu esposo não deixou. Ele ficava me chamando, ele ficava me tentando me acordar. Eu ouvia tudo, mas eu não conseguia reagir. Eu fiquei molinha. Eu fiquei toda molinha. O meu espírito não estava em mim, não estava no meu corpo. E eu soluçava muito. E aí, o meu esposo, meu bem, filha, filha, acorda, filha, cadê? O que é que está acontecendo com você? Por que que você não acorda? Filha, sou eu. E me chamava e eu não respondia. Eu queria responder, mas não saía voz. E eu só chorava, aquele choro, choro muito profundo. E aí foi quando, depois de algum tempo que ele estava tentando me acordar, ele conseguiu me sentar na cama e pegava na minha mão, no meu braço, para poder colocar no pescoço dele, para ver se tentava me levantar. Mas eu estava molinha e o meu braço caía, igual quando a pessoa desmaia, que fica todo molengo. Então eu fiquei dessa forma. E ele, apavorado. E ele: meu Deus, o que aconteceu com minha mulher? Jesus, devolve minha esposa. E ele já estava chorando. Devolve minha esposa, Senhor, traz ela de volta para mim, Senhor. Traz ela de volta para mim, Jesus. Eu não quero perder a minha esposa, traz ela para mim. E nisso meu espírito foi voltando e entrou no meu corpo. Quando o meu espírito entrou no meu corpo, a eu estava batendo o queixo de frio, muito frio. Minhas mãos estavam roxas, meus lábios estavam roxos, gelados. Meus pés e minhas mãos estavam geladinhos e eu tremendo, 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 e o meu queixo batendo. E cansada. E, e meu esposo falando comigo, até que, até que quando eu falei: não, não, eu não quero ficar nesse lugar, eu não quero, eu não quero. E eu chorava muito. Eu não quero, Senhor, ficar neste lugar, eu não quero ir para aquele lugar, eu não quero, Jesus. Tem misericórdia da minha alma. E aí ele disse: tá bom, meu bem, meu marido, tá bom, meu bem. Você tá aqui, eu tô aqui contigo, eu tô aqui. Aí foi indo até que eu consegui falar. E aí ele perguntou para mim o que foi, eu falei para ele. Eu falei para ele assim: meu bem, é horrível.
O que eu acabei de ver é horrível, eu não quero. Eu senti e eu vi a presença do demônio, do inimigo das nossas almas. E eu não quero ir para aquele lugar, eu não quero. Eu não quero que você vá para aquele lugar, eu não quero que ninguém dos meus vá para aquele lugar. E aí, o Senhor não me levou no inferno, mas o demônio que eu vi e aqueles pequenininhos demônio mirim que eu vi foi o suficiente. Então, irmãos, foi essa minha experiência que eu tive com o Senhor. Eu quero vos dizer e alertar que o mundo espiritual, ele existe. O mundo espiritual, ele é mais real. Ele é tão real quanto esse mundo em que nós vivemos. Irmãos, e não brinque com as coisas. Não brinque com as coisas desse mundo, não brinque com as coisas do mundo espiritual. Não brinque com Deus. Porque, primeiro, para nós passar pelas coisas nesse mundo natural, primeiro o Senhor, Ele faz as coisas acontecerem no mundo espiritual para depois vir para o mundo natural. É muito real tudo isso que eu vi. E eu só não vi mais porque meu esposo me acordou. Então, irmãos, eu quero agradecer a, a missionária Ângela Gabriel e o seu canal por ela ter confiado para mim contar esse testemunho. E eu agradeço a serva do Senhor, que Deus continue abençoando a sua vida e o seu canal, em nome de Jesus.